Eita, Tiago, deixa eu te chamar aqui, Tiago, já. A internet tava. Deixa eu ver. Dona Zefinha, Deus abençoe, bem-vindos. O pessoal tá chegando. Eu sei que é um horário que tá muito concorrido aí, a galera toda fazendo live. Agora vai. Agora, e aí, meu amigo? Deixa eu Como é ajustar que tá aqui. São Paulo? Rapaz, tá bom demais. Deu bug aqui na internet. Eu não sei se o problema foi a minha internet ou foi a sua aí, tá, irmão? Deixa eu colocar aqui. Mas como é que tá? Tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo bem, sim. Você tá me ouvindo Tô aí? achando que a tua internet não tá muito legal, não. Tua voz tá meio que se estivesse falhando, tivesse. Ah, é? Vamos Deixa ver eu aí tirar se vai. o... Eu acho que deve ser o fone. Deixa eu tirar aqui o fone. Deixa Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. eu tentar ajustar aqui. Pronto. E o pessoal vai pegando o aviãozinho aí, gente, vai mandando para o pessoal. Nós vamos bater um papo aqui hoje sobre foco, sobre produtividade, sobre empreendedorismo, sobre os desafios desses dias aí que a gente está vivendo. E eu quero pedir para você, estou pedindo que eu também estou fazendo isso aqui. Já estou mandando para alguns amigos meus aqui, pelo menos para uns 10. Eu peço a você que você mande aí para a galera nos acompanhar. A gente vai bater um papo. Todas as vezes que a gente faz live junto assim, é impactante, muito aprendizado, muito conteúdo. O Tiago é um cara extraordinário. E aí? Dá um oi aí. E aí, ficou bom agora? A Déia tá dizendo que tá ok, então vamos embora. Bem-vindo, o pessoal tá chegando aí, vamos mandando. Pinguim, meu amigo Vanilson Batista, Tiago. Primeiro, para mim é um prazer, viu? A nossa amizade, a gente já se conhece há alguns anos e você foi uma das pessoas assim que impactou minha vida nessa ficha que caiu para um cuidado com a saúde, com a atividade física, tudo isso que até então estava muito relaxado. A minha admiração a você pela sua forma agressiva de empreendedorismo, a sua ousadia, sabe? A sua capacidade de desenvolver liderança, de treinar pessoas, enfim, você é um cara que deixou a sua história marcada aqui em Arapiraca e agora no Brasil. E eu te admiro muito, tenho visto o trabalho que você tem desenvolvido aí no país inteiro e você é uma referência para muita gente, um cara jovem que está desbravando o Brasil aí, eu quero te parabenizar. E aí, Tiago, já vou deixar você à vontade para se apresentar um pouquinho, mas eu já vou te jogar uma bomba. A primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse para nós assim é qual a ficha, Tiago, ou fichas que para você caíram nesse tempo que a gente está vivendo, de tanta, humanamente falando, de tanta incerteza que a gente está vivendo, de tantas questões em relação à insegurança, ao futuro, que fichas caíram para você? Se apresente primeiro, mas eu vou jogando para você essa bomba. Que fichas você, que aprendizados você pode compartilhar com a gente em relação a tudo que está acontecendo em meio ao Covid-19, à crise, tudo que está acontecendo? Fique à vontade, meu amigo. Bem-vindo. Depois que você dá uma porrada dessa, né? Eu tenho direito à réplica, né? Então, se preparando aí para uma próxima pergunta. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer você, Léo, pelo convite. É sempre muito bom estar com você, tá? É sempre muito bom estar aqui com sua audiência. Agradecer a todos que, de alguma forma, parou agora esse tempo, tá? Para estar junto aqui conosco também. Uma coisa eu prometo, né? A gente vai fazer com que essa live aqui seja extremamente valorosa ao seu tempo e que saia aqui realmente insights, ideias e algum aprendizado que você possa também colocar em sua vida, né? Então, para quem não me conhece, eu sou empreendedor desde os 17 anos. Na verdade, eu comecei aos 7 anos, mas desde os 17, e comecei minha vida empreendendo, tá? Meu amigo Vinícius Duarte, bem-vindo, irmão. E durante esse período de aprendizado, muita coisa aconteceu. Hoje já são 13 anos empreendendo, tá? Já passou pela minha mão mais de 5.000 pessoas, onde eu liderei, tá? Já tive negócios onde realmente pude contribuir na vida de muitas pessoas dentro da minha região, dentro do meu estado, no Brasil também. Na área de palestras, desde 2007 que eu faço palestras, tá? Então, tenho um pouquinho de experiência na área de palestras também. Me especializei na área do foco. Então, com tudo que tem acontecido na minha vida, eu me tornei hacker em foco. E eu ajudo as pessoas a ajustar o foco para que ela tenha mais produtividade, maior faturamento, tá? Principalmente o empreendedor hoje, porque é muito fácil perder o foco. E sobre o que você falou aí, Léo,
as distrações, elas são muito fortes. E em tempos de crise, ela aumenta ainda mais, porque além da distração, tem uma outra coisa importantíssima, é a preocupação, tá? Então, a preocupação do o que será da minha vida, né, como é que vai ser daqui para frente, meu futuro e meu projeto. Então, vem uma série de preocupações que sugam um nível de energia muito forte e minam o seu foco, tá? E isso é tão poderoso que faz com que as pessoas acabem ficando paralisadas. Por quê? Porque elas acabam perdendo, tá? O foco no que de fato elas precisariam ter. O fato é o seguinte: o maior aprendizado que eu pude ter durante esse processo, tá? E está sendo algo mundial. Grande João, bem-vindo, irmão. Que está sendo algo mundial e que, de fato, surpreendeu a todos no mundo, tá? É que todas as vezes, e desde quando eu entendo de Tiago, sempre existiu crises, sempre. Umas são maiores, outras são menores, mas a crise, ela sempre existiu. Para mim, o maior aprendizado é estar preparado, tá? A Bíblia fala assim, tá? Que nós precisamos ser como uma formiga. A formiga, ela tem uma antevisão. Então, muitas vezes, sabe, Léo, nós falhamos nessa antevisão, tá? Aquelas pessoas que falam assim, eu não vivo pelo futuro, eu penso no aqui e no agora. Hoje, são pessoas que estão extremamente preocupadas. Por quê? Porque não houve uma preparação, tá? Ou seja, hoje muitas pessoas estão indo para o digital, tá? Porque entenderam a força que tem o digital, tá? Muitas pessoas resistentes no empreendedorismo tradicional resistiram ao digital porque acharam que era algo que não ia conseguir ou que não ia se adaptar, e hoje estão sendo obrigadas a fazer o digital. Ou seja, um aprendizado aí já vai, é que todo o tempo as coisas mudam, e é importante que, se você quiser estar no topo, você precisa se habituar e se adequar aos novos tempos e às novas culturas, tá? E a nova forma de se trabalhar. Então, o digital hoje, ele se tornou a maior fonte de trabalho, tá? Eu, particularmente, eu senti, né, lógico isso, porque parou tudo aqui em São Paulo, como parou no mundo todo, né? Senti, porque foram adiados várias palestras que tinha aí. No entanto, na parte do digital eu senti pouco, porque eu já trabalhava home office, eu já trabalhava com digital, eu comecei a entender a força que tinha o digital. Minha amiga Liliane, dentista top aí, de Maceió, especialista na área. Depois tem que fazer uma live, Léo, com a doutora Liliane. Ela é Tá convidada, viu, doutora? Vocês dois aí tem que ter uma conexão muito boa, e ela tem muito a agregar no empreendedorismo. É uma mulher poderosa aí. Eu já vou anotar aqui, terminar aqui, vou lhe seguir e a gente vai bater um papo. Anote, Liliane, segue Léo depois. Tem muita coisa para contribuir nos negócios de vocês, tá? Então, o que acontece? Esse caos que gerou acabou tirando as pessoas do foco. Então, a primeira coisa, sabe, que se pode fazer quando se está em casa é entender que fazer uma lista, tá, das coisas que realmente vão te gerar produtividade. Diminua a TV, saiam notícias, tá? Eu não estou dizendo que você não deve estar a par das coisas, mas o excesso delas te tiram do foco, porque vão te causar medos, vão te causar, sabe, uma profundidade de medo que vai literalmente te deixar internalizado de forma ruim, e isso tira seu foco, porque suga essa energia. O problema já existe, precisamos ter os cuidados, mas agora temos que focar na solução. A pergunta é, o que é que você tem que fazer agora? O que é que você tem que reinventar? Quais são as ações que você precisa fazer para você sair de onde você está na situação que você tem? Porque vai existir dois mundos. O mundo antes do coronavírus e o mundo pós o coronavírus. Não tem jeito. É como se fosse novo para todo mundo. É como se começasse do zero. Agora startou, tá? Agora como que está a sua preparação para isso? Como que você tem se preparado para isso, tá? É agora que vai definir
onde realmente você, né, pessoa, vai dizer assim, como que estava a minha preparação para um momento como esse? Como que está a sua inteligência emocional? Como que está a sua inteligência espiritual? E um terceiro, inteligência, que eu coloquei agora na minha mentoria, que você ainda não ouviu falar muito, mas que você vai ouvir falar muito, é a inteligência no empreendedorismo. Você precisa ter essas 3 inteligências, tá? Não tem jeito. Não basta só você, tá, querer algo, ter força de vontade. É importante você ter essas 3 inteligências para que você consiga ter alta performance. O seu foco ele é ajustado de acordo com esse nível de inteligência. Porque se você falha com isso, você falha também na sua produtividade. E aí você entra no que a maioria das pessoas estão entrando hoje, é num caos absurdo. Eu não estou dizendo que ele não existe, ele já existe, tá? Mas a pergunta é, o que é que eu posso fazer diante disso? Enquanto você está só pensando no caos, tem pessoas que estão buscando as soluções para isso. As perdas, elas já existem, já estão acontecendo, tá? E tem coisas que você não tem como mudar, porque não está no seu controle. Então, o que não está no seu controle, você não tem como mudar. O que é que você pode colaborar com as pessoas, mas ao mesmo tempo que você pode fazer agora se reinventando, tá? Na sua atividade profissional, no que você faz, tá? Quais são as ações que você agora tem que focar? Quando você acorda todos os dias, principalmente quem não trabalha home office, é terrível isso, Léo. Porque quem não trabalha home office, cara, tá se sentindo, sabe, assim, pô, e agora? Você tem que ter cuidado, porque você pode entrar numa zona de conforto, você pode ter agora, começar a acordar mais tarde, você começa agora a ter um nível de preguiça maior. Então, você precisa agora criar uma rotina, tá? Uma rotina. Eu sei que existe uma certa dificuldade para a maioria das pessoas em criar uma rotina em casa, mas agora você precisa ter inteligência emocional para isso e entender que agora faz parte. Determinado tempo para estudo, numa área específica, numa habilidade, para você potencializar essa sua habilidade, tá? Numa área específica da sua atividade, o que é que você pode trazer do seu físico para o digital? Ou se você já trabalha no digital, como é que você pode potencializar isso? Porque o digital também, ele é muitas coisas. Se você não souber onde você deve focar agora, você está distraindo muito, principalmente com a internet. Cara, a TV do momento hoje é a internet, né? Então, se você não ficar atento no que fazer e como fazer, você perde o seu foco facilmente e você não tem produtividade. Então, agora é o momento de você se preparar para o que vai vir. Porque o pós-coronavírus, tá? O pós será ainda maior o desafio. Porque vamos atingir não só essa parte do vírus, mas a economia também está envolvida nisso aí, que já está atingindo aí, né? A gente viu aí o que aconteceu nos Estados Unidos. É fato isso, né? Existiu agora o número, foi absurdo na última semana de pedido de seguro-desemprego, né? 282 mil para 3,2 milhões de pessoas em uma semana, tá? O Donald Trump, ele já aumentou o período agora de quarentena, né? Ele praticamente aumentou para o dia 30 de abril, né? Segundo eu vi o Flávio Augusto falando, 30 de abril. Então imagina o quanto tempo vai estar parado. A pergunta é, você vai continuar parado ou você vai entrar em ação mesmo em casa? O seu negócio, quais são as ações que você pode fazer que pode gerar produtividade, pode monetizar isso, pode gerar renda, tá? De uma forma criativa. Entenda uma coisa, todo problema ele existe e ele existe com uma única coisa, tá? Ele existe para que nossa criatividade, ela sempre vai se tornar maior diante dos problemas, tá? Por quê? Porque é no caos, é no problema que gera criatividade, que você busca solução, tá? Então, esse é um momento excelente para se crescer. É um momento onde você olha assim, você fala assim, poxa, Tiago, como assim você está falando de crescimento em um momento como esse, um momento que eu não estou conseguindo nem trabalhar, eu não estou conseguindo focar nas minhas coisas, eu só vivo preocupado, eu não sei o que vai ser da minha família, eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente, eu não sei como que vai ser daqui para frente. Aí eu te pergunto,
Onde está a sua inteligência emocional? Onde está a sua inteligência espiritual? Onde está a sua fé? É essa a diferença, tá? Que você tem que olhar e mergulhar, tá? É você mergulhar de uma forma realmente muito forte para que você entenda que isso é um problema grave. Eu tenho 30 anos, eu nunca vi algo nesse nível. Mas, tá? Eu preciso entender que eu não mudo mais a circunstância. Eu não tenho como mudar. O vírus já existe. Agora a pergunta é, o que é que eu posso fazer para que eu possa ajustar a minha vida, impulsionar, me reinventar, e o que é que eu posso fazer para colaborar na vida de outras pessoas, ajudar as pessoas a saírem disso daí, tá? Para focar realmente em algo que seja produtivo e ter resultados, tá? E isso é uma coisa que a maioria das pessoas, Léo, acabam se perdendo, tá? Porque o medo, olha, a Déia acabou de falar, exatamente, Déia. O medo, a ansiedade trava a gente. Então, é o Diógenes, né? Diógenes, entenda uma coisa. O medo, ele sempre vai existir, tá? E isso é algo que assim, não tem como. A questão é, o medo ele pode fazer duas coisas com você. Ou ele te paralisa, ou ele te alavanca. A maioria das pessoas, o medo, ele paralisa, ele para. E isso é algo que é terrível, tá? Agora, as pessoas de sucesso, as pessoas que têm uma mentalidade diferente, o medo faz com que ela suba de nível, ela mude, ela prospere, ela dê um passo a mais, tá? Porque é muito comum, tá? Eu falo sempre assim, tem duas formas de nós mudarmos, uma pela informação, outra pela dor. As duas formas, tá? Então, assim, às vezes você busca uma forma de mudar e às vezes você está na sua zona de conforto. Então, esse vírus, essa situação fez com que todo mundo, né, mudasse. Ó, tem que mudar isso daqui, sair literalmente da zona de conforto. Agora, o que é que vai mudar a reação? É seu desenvolvimento pessoal, tá? A sua inteligência emocional é que vai receber essa informação de uma forma diferente e as suas ações elas vão mudando de acordo, tá, com a sua inteligência emocional. Então isso é muito importante. A única coisa que você não pode fazer, Diógenes, é travar, tá? Toda vez que você trava, você perde de prosperar, tá? Quando você trava, é quando você está parando de pensar, tá? Deixa eu explicar para você o que é isso. E isso funciona aqui para todo mundo, tá? Aproveita aqui que todo mundo está escrevendo, tá? A Liliane escreveu assim: precisamos saber aproveitar esse tempo para o aprendizado, organizar os negócios, meditar, não parar de malhar. Tem muitas dicas boas no Insta. Excelente, Liliane, exatamente isso. Aproveitando aqui o Diógenes, deixa eu explicar uma coisa para você, Diógenes. E serve para todo mundo isso para não travar, tá? Veja bem, imagine que você agora está entrando em uma sala, tá? Uma sala que você não conhece. Imagine que essa seja uma sala de 1000 metros quadrados, está cheia de cadeiras e você não conhece essa sala. Você entrou na porta, com 10 metros que você caminhou, apagaram-se todas as luzes. O que é que você faz? Uma coisa só, você vai parar. Você não consegue ir adiante porque você não está enxergando, está tudo muito escuro e você não está enxergando, tá? Nada. Isso é uma pessoa que não tem visão. Então, todas as vezes que aconteceu uma crise com você, que aconteceu um caos, um problema grande e você para, é porque você está sem visão. Porque se você tiver visão, você não para, você continua. Todas as vezes que você tem visão de algo, você continua. Então, quando você entende que esse caos, essa crise é parte do processo e não tem como mudar, é só você entender agora a sua visão. Onde que está a sua visão? Entende, Diógenes? Então, se você aumentar a sua visão, você vai sair do lugar e você não vai mais travar, como você está falando. Aumenta a visão e foca nas suas ações, no que você precisa fazer. E você vai começar a perceber que os resultados vão começar a mudar também, tá? Pois é, nem vai para frente. Tiago, sensacional. Eu anotei aqui algumas coisas que você falou, achei bastante interessante. As palavras reinventar, potencializar, monetizar, criatividade e ação. Eu já fechei aqui muita coisa extraordinária aqui. E você falou uma outra coisa, Tiago, que eu compartilho
do mesmo pensamento que você. Nós agora vamos ter um mundo antes desse vírus, desse acontecimento, desse caos, e outro depois. E realmente a gente está vendo, inclusive, a gente observa, por exemplo, no Instagram. A gente está aqui no Instagram. Se você entrar, eu sigo bastante pessoas. E se você entrar, você vai observar que você roda tanta gente online, assim, fazendo live, porque o pessoal está correndo para as redes sociais. Correndo justamente porque a maioria, a grande parte, não tinha esse hábito. Eu já vinha iniciando os primeiros passos em usar as redes sociais dessa forma, de interagir, tanto, vou dizer, na minha missão de vida, que é levar as boas novas para as pessoas, é fazer as pessoas, através do meu conhecimento, da minha missão, a terem uma vida extraordinária. E eu tenho percebido quanto isso tem se potencializado e quanto, Tiago, as pessoas não estavam preparadas para isso. Não é só não estávamos preparados para esse vírus. Porque, por exemplo, eu também sou pastor. E nunca, nos meus piores pensamentos, eu imaginaria que no Brasil iria acontecer um momento em que o prédio, o templo, o santuário, porque a igreja somos nós, mas eu já nunca passou pela minha cabeça que algum tempo iria acontecer de que o templo, o prédio, iria precisar ficar fechado. Nunca. A gente vê coisas desse tipo, por exemplo, nos países como a Coreia do Norte, tal, mas são questões de políticas e questões religiosas. Aqui o Brasil é um país aberto ao cristianismo, a maior parte da população maciça é cristã, então eu nunca imaginei. E foi algo que nos pegou de surpresa da noite para o dia, porque a maior parte dos pastores, daqueles que exercem essa missão, eles estão acostumados ao convívio com pessoas, a tudo funcionar como centro administrativo e funcional da sua missão, o templo. E quando isso aconteceu da noite para o dia, todo mundo ficou sem saber como agir, só não aqueles que já tinham um pouco de experiência nesse sentido. E para mim, realmente, eu estou tendo que acelerar, porque eu também tenho trabalhado como coach, por exemplo, agora, eu ainda não tinha nada desenvolvido de forma digital. Estou tendo que aprender agora a usar Skype. Usei agora a primeira vez, sábado passado, não sabia usar. Tem que aprender. Estou aprendendo a usar o Zoom. Aprendi com você, tive que instalar para assistir um treinamento seu, o Zoom. Então, assim, o mundo está mudando e nunca mais, por mais que volte tudo ao normal, no sentido de que passou essa situação do vírus, todo mundo pode voltar a trabalhar, mas o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E vi algumas coisas que você falou, por exemplo, que o caos, ele tem a tendência a realmente tirar a pessoa do foco. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais seriam, a não ser que você queira me fazer uma pergunta também, que eu já joguei uma bomba para você. Mas na sua opinião, quais são os piores inimigos do foco? Você falou que é o caos, que se a pessoa não tiver criatividade ou não reorganizar e voltar para o foco, ela pode perder. Mas quais são os piores inimigos, principalmente para o brasileiro, que eu acredito que o brasileiro, no geral, ele tem muita dificuldade de focar em alguma coisa. Mas para você, quais seriam, se fosse listar os piores inimigos do foco, quais seriam? Tá. Ótima pergunta, hein, Léo? Isso vai ajudar muitas pessoas. Vamos lá. A primeira coisa são as ameaças, tá? A ameaça, ela é um inimigo número 1 das pessoas, do foco, tá? Como assim, Tiago? Ameaça. Anota aí. Eu estou tirando um pouco do normal, tá? Porque Vanessa, bem-vinda, minha amiga, de lá de, nossa, diretamente do exterior, esqueci o país, Vanessa Braga. Um abraço para você, viu, minha amiga? Seguinte, fala aí o nome da tua cidade, Vanessa, país aí, eu esqueci. Tá vendo? Temos pessoas aqui de lá internacionais. Da Irlanda. Legal. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Tem alguns pontos importantes. O básico, que é o normal, as pessoas já conhecem. Agora eu quero tratar de uma outra coisa que a maioria das pessoas não parou para, às vezes, analisar e pensar. Número 1, são as ameaças, tá? Esse é o número 1 em perda de foco. O que é a ameaça? A ameaça é tudo aquilo que te tira do controle. Tudo e qualquer coisa que te tira do controle é uma ameaça. Pode ser um problema com o cônjuge, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema com sócio, um negócio, um boleto que você tem que pagar,
alguém, qualquer coisa que te tira do controle é uma ameaça. E a ameaça, a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar, tá? Todas as ameaças é preciso eliminar. Quando alguém ameaça você, você tem duas opções. Ou você mata o cara, ou você vai na delegacia e denuncia o cara, tá? Se você for... não tem duas outras opções, só tem essas duas. Ninguém fica com ameaça guardada. Qual que é o problema? É que você tem ameaças o dia todo. Normalmente, a média das pessoas tem de 1 a 3 ameaças, tá? Que são pessoas que tiram você do sério, tá? Ou situações que te tiram do sério. Isso daí tem que ser eliminado. Você tem que encontrar uma solução. Então, número 1, lixe as suas ameaças. Todas as vezes que você conseguir eliminar suas ameaças, você previne a perda do foco. Por quê? A ameaça é aquilo que te tira do controle. Se aquilo está te tirando do controle, o problema não é quando você perde 1 hora, 2 horas ou um dia. Tem pessoas que por conta de uma ameaça perdem 1 semana. Tem pessoas que perdem 1 mês. O problema é o buraco que isso deixa depois para você reconstruir isso, tá? Então, eliminar suas ameaças. Número 2, são as distrações, tá? Distrações é algo que faz com que as pessoas percam o foco constantemente, tá? Hoje, uma coisa que é distração na vida das pessoas é a internet. Internet, ela é muito importante, você pode usar para trabalhar, você pode usar para monetizar isso, você pode usar para fazer muitas coisas e você pode usar de forma produtiva. Mas a maioria das pessoas não sabe usar a internet e acaba perdendo tempo com isso. E quando eu falo internet, eu não falo do Instagram, Facebook ou YouTube tão somente. Eu falo do WhatsApp, tá? Tudo que tem a ver com internet, você precisa entender onde é que você está perdendo foco. Então, as distrações elimina o foco constantemente. Agora, outra coisa é a falta de prioridades. Então, o que acontece? Quando eu determino prioridades, eu elimino as distrações. Olha que louco isso. Quando eu acordo durante o dia, sabendo quais são as minhas prioridades, e entendo uma coisa, prioridade não é o que você gosta de fazer, tá? Prioridade é o que você precisa fazer para atingir os seus objetivos. Por exemplo, tem uma área muito importante que você precisa entender. 3 coisas que você precisa fazer para aumentar, potencializar seu foco. E eu não acredito que ninguém na face da Terra consegue ter um resultado, um foco por completo sem ter essa coisa, que é estar em equilíbrio. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue ter alta performance sem estar em equilíbrio, tá? Em equilíbrio em 3 áreas, corpo, mente e espírito. Essas 3 coisas, elas precisam estar equilibradas, tá? Se uma não está equilibrada, você precisa corrigir rapidamente, tá? Por exemplo, uma pessoa que não cuida da saúde, que não cuida do seu corpo, que não toma uma hidratação correta, uma quantidade de água correta, ela perde foco, ela perde concentração e ela perde produtividade. Por isso que é importante você se hidratar. Todas as pessoas que se hidratam, elas têm em média de 20 a 25%, ela melhora a concentração dela. Olha que louco isso. A sua alimentação ajuda na sua performance, a atividade física ajuda. Então é importante você cuidar do teu corpo. Não é fazer atividade física só por questões de saúde. É importantíssimo. Se você já tivesse esse pensamento, já seria ótimo. Mas vamos para a realidade. A maioria das pessoas não tem esse pensamento de praticar uma atividade física por saúde. Entenda uma coisa. A atividade física melhora a tua concentração, o teu foco, a tua energia, tá? Então é importante você cuidar do teu corpo. A tua mente é o outro poder, tá? É você entender que o que você coloca na mente diz muito de como está seu foco. Ou seja, se você acorda de manhã já olhando os noticiários sobre o coronavírus, você vai focar em quê? No coronavírus. Se você acorda pela manhã e começa, tá? Ouvir uma coisa boa, tá? Ler um livro bom, um vídeo que tenha realmente fundamento com os seus objetivos, por mais que você fique atento, tá? Esteja atento às informações durante o dia do que está acontecendo aqui, vai prevalecer o que mais você alimentou, tá? Porque foco é pensamento dominante, tá? Tudo aquilo que tem a habilidade de controlar o seu pensamento está sendo teu foco. Então, se você gastar muita energia falando só do problema, do caos, aquilo ali, isso vai tomar também o teu foco, tá?
Qual o problema das pessoas hoje? Que estão focadas, tá, na falta da grana, estão focadas no emprego que pode perder, nos clientes que estão perdendo. Isso já está acontecendo, tem coisa que não tem como mudar. Agora você precisa focar em como você buscar novos clientes, qual meio que você pode fazer isso, como que você pode atingir isso. Você tem que pensar no como, tá? Então isso muda constantemente. Então você precisa fazer o quê? Alimentar a sua mente, tá? Equilíbrio. Ó, o Léo está aqui sentado numa cadeira, a maioria das pessoas de vocês ou estão no sofá, numa cadeira, eu não sei onde vocês estão. Mas se você prestar atenção, está em equilíbrio. Até se você estiver em pé, você está em equilíbrio, tá? O que eu quero dizer com isso? Que se você não estiver em equilíbrio, você não consegue ter um foco por completo. Você vai estar sempre errando e perdendo o foco. Então, estar em equilíbrio é uma prioridade. O que é que você pode fazer hoje para você estar bem, tá? Como assim, Tiago? Estar bem no meio do caos? Foi uma habilidade que eu precisei desenvolver. Você pode desenvolver essa habilidade também, tá? E o terceiro ponto é sua inteligência espiritual. Não tem jeito. Se você não melhorar o seu espiritual, você vai ficar vulnerável. Anota aí. Vulnerável. Eu não estou falando de religião aqui, tá? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Se você aprender com Jesus Cristo os ensinamentos que ele ensina, a liderança que ele teve, o empreendedorismo, o foco que ele teve diante as circunstâncias, tá? Há caos, há pressões, tá? Há momentos de morte, inclusive, ele enfrentou tudo isso sem perder o foco. Ele tinha claro, tá? Do que o Pai passou para ele, a missão dele, ou seja, ele tinha visão, entende? Quando eu falo sobre você ter a visão, e ele não se perdeu no meio do caminho, mas ele só não se perdeu porque ele tinha uma visão clara, e ele não deixou com que as circunstâncias, o caos, tá? Ou pessoas atrapalhassem o propósito, o desígnio que o Pai designou para ele. Ou seja, ele tinha claro do que ele queria, o foco dele era ali por completo. E se ele ia em uma cidade onde as pessoas não o ouviam, ele partia para logo uma outra cidade ali. Ele permanecia na missão dele, tá? Então, isso é importante para você entender. O Léo entende muito mais do que eu, porque para quem não conhece, o Léo é pastor, tá? Mas assim, eu entendo de uma coisa, que para mim, eu levo Jesus Cristo como, sabe, o meu mentor na área de foco, tá? Ele me ensina todo o tempo como ter foco, tá? Como você permanecer no foco diante das circunstâncias. A fé, gente, você fala tanto de fé, mas na hora de ter a fé você não tem. Esse é o problema. Por quê? Porque você está sempre olhando o problema. Imagine o tamanho da fé que foi de Jesus, o quanto ele precisou se mergulhar naquilo ali, né? A um ponto de entender qual era a hora, tá? De fazer cada execução e ao ponto de entender quais são as pessoas que ele deveria estar próximo ou não. Ele mudou. Ele nasceu em um ambiente, depois ele mudou. Ele selecionou as pessoas para estar ao lado dele. Ele criou um ambiente dele. Cara, isso é muito forte. Só que ele tinha uma coisa, e isso ajuda muito no foco, tá? Ele tinha momentos de isolamento. Esse momento, todos nós precisamos, que é o momento que você precisa estar só, que você precisa estar ali, tá? Então, se você está na sua casa hoje, você precisa ter o seu momento de isolamento. Aquele momento que você vai estar só, onde você vai ter a maior conexão de todas, que é com o Pai. Se você não tem essa conexão, se você não tem esse momento, você é uma pessoa vulnerável. Você é uma pessoa que vai estar frágil, uma pessoa sem proteção e uma pessoa tentada a cair a qualquer momento. Por quê? Porque você está vulnerável, você não está alimentando o que de fato é uma prioridade para você. E assim, não estou falando aqui sobre hipótese alguma de religião, tá? Eu, mais uma vez, ressalto isso, tá? Mas eu quero dizer para você que nós não podemos negligenciar e entender e aprender com um grande exemplo como é Jesus, e isso é algo poderoso. Então, você precisa dessas 3 áreas para você entrar em equilíbrio, tá? Se você não entender que essas 3 áreas são importantes, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai meter a cabeça na parede várias vezes até você cair na real. Não tem problema. Infelizmente, principalmente para quem tem filho, Léo, sabe? Quando você chega para ele e fala assim, filho, não sobe não essa cadeira que você vai cair. Você está vendo que ele vai cair. Mas às vezes ele precisa cair, né?
E a melhor forma, às vezes, de ensinar é deixar com que a outra pessoa erre. Só que você pode agora aproveitar. Por quê? O erro, as pessoas sempre falam, e eu também falo isso, que sempre vai haver erro antes de vir um acerto. Sempre você vai errar. Só que hoje, principalmente nessa época, você precisa ter muito cuidado quanto ao erro. Porque um erro pode atrasar 2, 3, 5 anos da sua vida. E agora você está andando sobre ovos, você está andando numa linha onde você precisa agora ter muito cuidado na sua palavra, porque a sua palavra ela pode se tornar uma libertação ou você pode se tornar prisioneiro dela. Você tem que ter cuidado das suas ações e você tem que definir suas prioridades de acordo com os seus objetivos. E quando você faz isso, você consegue aproveitar melhor o teu dia, tendo mais foco no que de fato vai te trazer resultados e fazer com que você esteja preparado. Quando tudo isso acabar, você sair na frente de muitas pessoas que estavam só assistindo televisão, que estavam perdendo tempo e preocupado com o caos, e o nível de preocupação dela vai com certeza aumentar muito mais. Então agora é um momento de preparação, mas você se prepara praticando, porque aí quando acabar tudo isso, você vai sair com 10 mil passos na frente de muita gente. É essa a realidade, né? E você vai conseguir ajustar seu foco. Não tem jeito. Ô, Tiago, eu achei fantástico que você falou sobre o exemplo da cadeira, do equilíbrio, né? Que é muito claro isso. Sim? E você disse, sem equilíbrio, você fica sem foco. E falou sobre realmente os 3 pilares, que é o corpo, a mente, que vamos dizer, o emocional e o cognitivo, e o espiritual. E sobre o espiritual, Tiago, eu até gravei alguns vídeos a respeito, que eu estou trabalhando bastante nesse tipo de conteúdo para ajudar a pessoa. E existem várias pesquisas científicas nessa área, que o pilar espiritual chama-se, tem o QI, que é o coeficiente cognitivo, a inteligência racional, tem o QE, que é a inteligência emocional, que essa é, na verdade, 20% dos nossos resultados são do QI. E 80% é justamente desse equilíbrio, da inteligência emocional, que grande parte das pessoas, infelizmente, não tem. E o terceiro pilar é o que as neurociências chamam hoje de QS, que é o coeficiente espiritual. E existem vários conteúdos e pesquisas sobre isso, e tem não sei se você já leu, uma autora chamada Dana Zohar. Ela é formada em Harvard, pós-graduada, e hoje ela é professora em Oxford, e ela é neurocientista. Ela escreveu um livro justamente sobre isso, sobre a diferença das pessoas que desenvolvem a espiritualidade. Não tem nada a ver, pelo menos no seu quadrado, em relação à religião, à instituição religiosa, mas tem a ver com o desenvolvimento realmente dessa conexão com Deus, desse seu desenvolvimento dos princípios divinos, da prática de uma vivência dentro daquilo que você entende como sendo a sua fé. E é interessante que ela diz muitas coisas. Existem partes do cérebro, principalmente aqui nos lóbulos temporais, que só funcionam quando você está desenvolvendo a sua espiritualidade. Seja esse momento seu de conexão com Jesus Cristo em relação a Ele como líder, como alguém que desperta as características de alguém que tem plenitude de foco, essa admiração, como também numa oração, num momento de música, numa reflexão, numa leitura, ou quando você pratica coisas que você sabe que está agradando esse ser superior, chame como for, mas agradando a Deus. Então, quando você desenvolve isso, aí o que essa pesquisa diz? Essas pessoas, elas desenvolvem realmente resiliência, persistência, elas têm uma capacidade de recuperação de doenças, inclusive câncer, foi feito pesquisas nesse sentido. Ela desenvolve, a recuperação dela é 30% maior entre pessoas que têm o QS, ou esse coeficiente espiritual, desenvolvem a espiritualidade, do que as pessoas que não. E você falou uma outra coisa aí, Tiago, que faz sentido em tudo que eu tenho pensado e me proposto nesse tempo que a gente está vivendo. A questão não é tudo isso que está acontecendo, é quem eu vou ser, quem será o Leonardo quando tudo isso passar. Ah, mas é porque está todo mundo em crise, mas será quem serei eu? Um empresário que serei referência de superação, sairei mais próspero e mais maduro disso, ou serei um cara quebrado, pessimista, negligente e vitimista? Quem eu serei depois dessa crise como cônjuge, como pai, como pastor, como líder, como treinador, como amigo? Quem eu serei? Será que eu serei alguém com 10 quilos a mais que aproveitei para ficar em casa e só comer o que não presta?
Porque, na verdade, o que eu observo nessa questão de quarentena e de ter que ficar em casa, que potencializa muita coisa. E se a gente não for sensível, a gente não percebe. Mas a pessoa, por exemplo, que não cuidava da saúde, ela vai potencializar isso e vai comer muito mais do que não presta, vai se acomodar muito mais. A pessoa que é estressada, ela vai potencializar isso e ficar muito mais estressada. E se a pessoa, por exemplo, que é vitimista, que é negativa, se ela não mudar o rumo, não tomar um choque de realidade, às vezes, e mudar o rumo, na verdade, ela vai potencializar isso aí. E aí é o que a gente está vivendo, que eu ouvi numa das lives que eu fiz com uma psicóloga, e ela disse um negócio muito interessante. Ela disse, Leonardo, a questão que estão se preocupando com a doença física, estão se preocupando com a economia, mas a minha maior preocupação é como vai estar o emocional dessas pessoas, a inteligência emocional, a saúde emocional, quando tudo isso passar. Então, talvez tenha algumas pessoas que estão assistindo a gente, Tiago, acompanhando aqui, que de repente estejam numa crise tão grande na capa interior, que 10% é o que acontece, 90% é o que a gente pensa, é o que a gente sente e é o que a gente vai fazer com que realmente o que aconteceu. Então, veja só, talvez tenham pessoas que estão aí em tempo de explodir, talvez até pensando em tirar a própria vida, em abandonar tudo, em jogar tudo pro alto, ou achando que não vai suportar. É a hora de você... Sabe o que aconteceu, Tiago? Lá em casa, eu cheguei e tive que ficar de quarentena 7 dias, porque a gente passou pelos aeroportos, estava em um estado que tem muito índice de pessoas contaminadas, lá pelo menos supostamente tem, que é Santa Catarina, e aí a gente ficou em casa 7 dias. Já quando deu 4 dias, 5, eu já fiquei desesperado. Eu preciso dar uma volta. Peguei o carro, dentro do carro, dei uma volta. Mas assim, o que aconteceu? Eu comecei a perceber, enquanto precisei ficar dentro de casa e olhar para dentro de casa, quanta coisa eu estava precisando fazer e não estava feito. Coisas que eu precisava jogar fora, que estavam acumuladas. Coisas que eu precisava consertar. Coisas que eu precisava ler e colocar em dias que eu não estava colocando. Então, às vezes, são esses momentos também. Eu acho que isso deve ajudar bastante no foco. Me corrija se eu estiver errado. Fique à vontade nesse sentido. Mas eu acredito que também o acúmulo de muitas coisas, como o foco, você falou, foco é pensamento dominante. Se tem muitas outras coisas acumuladas, acaba sugando um pouco da energia do seu foco. E aí o que eu percebi? Quantas coisas eu precisava fazer que não estava fazendo porque eu estava no piloto automático. De manhã levantar e trabalhar, atender pessoas, meio-dia voltar, levar as crianças na escola, voltar a organizar minhas coisas pessoais, de noite, culto, igreja, atender pessoas. Então, assim, eu estava no automático. Você vê que no automático eu moro na minha mesma casa há 7 anos, Tiago. E aí eu fiz uma formação, dentro dessas formações que eu fiz, chamada Mindfulness, que é chamar você para o agora. E eu comecei a perceber 5 anos andando na mesma rota, empresas que tem na avenida, na rodovia, que eu não tinha prestado atenção, porque você está no piloto automático. Então, esses momentos, o que eu observei? Tem coisas que a gente vai fazer. E um momento como esse, eu acredito ser preciso a pessoa dar essa olhada para dentro, ter essa inteligência emocional e olhar, peraí, o que eu preciso fazer dentro de mim? Já que eu não posso mudar muita coisa nesse momento, externamente eu não tenho poder, gestão, gerência sobre o governador, sobre o presidente da República, sobre os pesquisadores, os infectologistas, eu não tenho. As informações são variadas. Então, o que eu posso fazer? Às vezes, dar uma olhadinha para dentro para refazer o caminho. Às vezes, a gente precisa refazer o caminho. É nesses momentos que, por isso que a pessoa, às vezes, corre de surtar. Porque, às vezes, ela está vivendo no piloto automático. Ela está, por exemplo, ela nunca parou para pensar, mas talvez num momento como esse, por que entra em crise? Porque ela está trabalhando só por causa do dinheiro. Realmente ela não tem um porquê, ela não é apaixonada por aquilo que ela faz. Por exemplo, eu te admiro. Sabe por quê? Porque você tem consciência de qual é a sua missão. Eu tenho certeza que a maioria dos seus amigos, porque quando você conversou comigo, a gente tomando aquele dia que você disse, eu vou para São Paulo, vou deixar tudo. Quando eu vi toda a estrutura que você já tinha montada e organizada aqui, eu disse, esse cara é louco. Mas eu não disse isso, pelo contrário, que dei toda a motivação, porque eu disse, puxa, é um cara que tem muita clareza do seu porquê. Mas como é que o cara consegue ter isso? É justamente por isso que o cara está no agora, o cara tem clareza nas coisas, e o foco ajuda nisso. E tem muitas pessoas, às vezes, justamente que estão no foco automático. Eu me formei nisso só porque me disseram que ganhava dinheiro, era porque era para agradar meus pais. Mas a pessoa não é apaixonada. Por exemplo, hoje eu entendo a minha missão é ajudar pessoas, mas não é só... Se eu um dia deixar de ter o título de pastor, por exemplo, isso não vai mudar a minha missão, porque o título é uma ferramenta que eu uso para cumprir isso. Eu trabalho como coach também, atendendo pessoas, treinando pessoas, estamos aqui. Mas, se por um acaso eu deixar de não ter mais essa certificação, eu vou continuar cumprindo a minha missão, porque eu sei quem eu sou. E essa questão de identidade, por isso que às vezes a gente vê, talvez também entrando nisso, eu acredito que tem alguém que precise ouvir isso,
Às vezes o cara, quando vai se apresentar, quem é você? Não, eu sou o advogado, eu sou o coach, eu sou o pastor. Eu, até 2 anos atrás, Tiago, quando alguém me chamava pelo nome Leonardo, isso me impactava. Ué, como se não... Porque sempre vinha o título Pastor Leonardo, Reverendo Leonardo, né? E assim, quando alguém... Leonardo, eu me sentia assim invadido. Por quê? Porque o título, muitas vezes, faz uma blindagem na pessoa. E hoje eu me sinto tão bem quando as pessoas dizem, Léo, eu digo, poxa, Leonardo, porque eu digo, não, eu sou realmente um ser humano, eu não tenho blindagem. E às vezes, talvez, nesse momento de crise, a pessoa precise, ela tem a crise externa, mas às vezes ela entra em crise que ela, espera aí, e se mudar a minha profissão, se eu deixar de ser advogado? Se agora eu não puder mais trabalhar como médico, porque muitas profissões vão mudar, principalmente isso. Ah, e agora? Se eu não sei mexer com rede social, se eu não sou famoso, se eu não sou... E agora? Então a pessoa cai nessa loucura, pira, porque não tem consciência. Cara, eu não sou isso aí, isso é um título, isso é uma ferramenta que eu uso. Agora, quem eu sou? Claro que em plenitude a primeira coisa, você falou sobre Jesus, que a primeira coisa que eu sou é filho de Deus. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Isso é a minha identidade. As outras coisas são ferramentas. Então, João está dizendo aqui, que legal ouvir isso. Pois é, João. Então, às vezes o que você precisa, um conselho que eu dou para o pessoal, aproveitando aqui, já vou jogar para você, fica à vontade, que eu gosto muito de te ouvir. Olha aqui, ó. Olha aqui quanto conteúdo eu tenho aqui, que eu aprendi aqui com o meu amigo Tiago. Mas eu vou jogar para você. Mas o que eu aconselho as pessoas também nesse momento é dar uma parada, sabe? E ver o que precisa tirar da bagagem. O que precisa tirar da bagagem? Sabe, eu me lembro, Tiago, de um texto da Bíblia, no profeta Jonas, que o Jonas, ele fugiu da missão. E às vezes, Tiago, tem gente que está fugindo da missão dela de vida, do propósito de vida, e essa crise é porque agora ela vai ter que sair dessa situação e reagir. Jonas, Deus falou para ele, Jonas, eu quero que você vá pregar em Nínive. Ele disse, vou não, eu não gosto daquele povo, eu não gosto de fazer isso, aquele povo é muito ruim. Começou a julgar as pessoas. Sabe, Tiago, o que eu vejo nesses últimos tempos? As pessoas acham que jogar a culpa do outro alivia a sua culpa. Mostrar o que o outro faz de errado alivia a sua culpa. Quantas vezes a gente vê pessoas, porque eu não estou produzindo, porque o Tiago fez isso. Sim, e o que tem a ver com o Tiago? A sua vida não tem nada a ver com... Se a gente cuidasse, como diz o nosso amigo Pablo, cuidar da própria vida, a gente produziria mais. Mas aí o que acontece? O Jonas disse, não vou. Aí pegou, comprou uma passagem e foi para o caminho contrário. E aí começou uma tempestade, o navio ia afundar, começaram a jogar fora as coisas do barco e Jonas dormindo. Aí um cara foi lá e disse, meu irmão, você não está vendo que o barco está afundando? Já jogamos tudo fora e tiramos todo o excesso e o barco ainda está afundando. Jonas disse, gente, o problema sou eu. E jogue fora do barco. Então, às vezes, são esses momentos que a gente olha para a tempestade, que a gente identifica qual é o problema. Porque às vezes você estava identificando, o meu problema é porque eu não tenho certificação. O meu problema é porque, por exemplo, eu estou fazendo uma formação como psicólogo, ainda estou na metade da jornada. Aí é por isso que agora eu só vou poder falar as coisas que eu falo e que eu tenho consciência que funcionam, que resolvem os problemas das pessoas quando eu tiver um diploma na minha parede. Porque eu não tenho, porque eu ainda não recebi tal título, porque eu não cheguei em lugar, porque meu patrão não me apoia, porque isso... Gente, isso aí não tem nada a ver, não é por causa disso que seu barco está afundando. O barco de Jonas estava afundando por causa dele. E quando eu olho e digo, peraí, a questão sou eu. O que eu preciso jogar fora da minha vida? Às vezes é o orgulho, às vezes é a prepotência, a soberba que acha que já sabe de tudo. Tem gente que entra numa live e diz, se eu já sei. Sim, tudo bem, agora você não tem inteligência emocional, porque se tivesse, sabia e fazia. E porque você sabe e não faz? Então eu tenho visto bastante nesses tempos, Thiago, é justamente isso. Às vezes dá essa olhada para dentro, essa inteligência emocional, como você falou, e dizer, peraí, o que eu preciso organizar? O que eu preciso tirar da minha vida? O que eu preciso tirar de excesso para realmente focar no que é importante? Não é mais ou menos por aí, seu Tiago? É tanto isso que tem pessoas que estão com um drive completamente errado dentro de si, que só o fato dela entrar nessa live e ver, por exemplo, a quantidade de pessoas, ela sai porque ela tem um problema nela, julgamento. Ou seja, ela entende que quantidade é qualidade. Entenda uma coisa. Às vezes você só precisa de uma pessoa que fale alguma coisa para você para mudar teu norte. Porque mesmo que seja a mesma coisa, a forma como essa pessoa fala é como você recebe essa coisa. Então, quando você fala, Léo, sobre propósito, e isso daí é um dos meus dons que Deus me deu, que foi ajudar as pessoas na identidade e propósito,
eu quero te dizer uma coisa. 97% das pessoas não sabem o seu propósito. Somente 2 a 3% sabem o seu propósito. E aí é onde vem toda a causa. E se eu poderia deixar uma dica chave para vocês aqui, entenda uma coisa. Eu quero dizer, não é de algo que eu acho, tá? Para você que está aqui me ouvindo. É algo que eu fiz, tá? É você desapegar-se. Você tem que aprender a desapegar, tá? Tudo aquilo que você não consegue largar, você se torna prisioneiro. Então, você precisa ser livre. Foi para isso que Deus te fez. Livre. Então, você precisa fazer o quê? Desapegar. Ano passado, eu deixei um negócio de 13 anos. Tá? Um negócio que as pessoas não acreditavam como que eu poderia ter deixado aquilo ali. Entenda uma coisa. Quando você entende a sua identidade, quando você descobre o seu propósito, e você só consegue fazer isso quando você consegue. Identidade é você se descobrir. É um autoconhecimento, tá? Para você descobrir seu propósito, você só consegue descobrir o seu propósito, tá? Não tem jeito, tá? Não é um terceiro falando, não é nada. O terceiro ele vai ajudar no caminho, mas é sua conexão com o seu lado espiritual, tá? Ela está interna. É um comando que você já recebeu, tá? Nós somos como sementes, tá? Uma semente de maçã, ela não vai dar uva, ela não vai dar laranja, ela não vai dar jaca. Por quê? Ela foi feita para dar maçã. Existe um comando ali naquela maçã, tá? Na sementezinha que fala assim, toda vez que for plantada vai dar maçã. Todos nós aqui, já existe um comando. Esse comando é dado por Deus. Agora, é nossa missão descobrir qual que é esse comando. Uma dica, ela está relacionada a pessoas. Se seu propósito não estiver relacionado a ajudar outras pessoas, de alguma forma, você não está no seu propósito. Porque nenhum propósito é para si mesmo, ele está ligado a ajudar uma ou outras pessoas. Às vezes, o seu propósito é cuidar de uma pessoa, que essa pessoa vai ajudar milhares de pessoas. Mas sempre vai estar ligado a alguém, tá? Então, é um ponto importantíssimo quando nós falamos isso. Por quê? Porque quando se trata de causa e problema, as pessoas se perdem, tá? Uma pessoa falou aqui assim para mim, falou aqui nos comentários, eu tenho estresse todo o tempo. Estresse é o uso inadequado do seu cérebro. Você já se perguntou por que tem pessoas que não se estressam, tá? Com a mesma situação que você? Significa que você está usando o seu cérebro de forma errada, tá? Então, todas as vezes que você se estressa ou se você se estressa facilmente, é o uso inadequado do seu cérebro. Então, você precisa entender que o problema existe, a coisa existe, tá? Você não pode entrar num nível, tá? De desespero. Desespero, tá? Você tem que entrar na ação. Então, quando você chega no nível de desespero, assim como muitas pessoas me perguntavam, Tiago, o que você vai fazer? Eu disse, sei lá. Então, quando você entende a sua missão, cara, você entende a sua missão, você só precisa fazer o que Léo acabou de falar. Esquece o resto, esquece o que as pessoas acham, porque tem pessoas que necessitam de aprovação o tempo todo. Não, meu pai tem que me aprovar, meu marido tem que me aprovar, minha esposa tem que me aprovar, meu irmão tem que me aprovar. Quem necessita de aprovação, tá, não é uma pessoa livre. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem que ser livre. Não necessite de aprovação, tá? Você está aí cheio de bloqueios, cheio de travas, por quê? Porque tudo que você vai fazer é necessário uma aprovação, é necessário que alguém diga para você que você está certo ou que você está errado, para então você tomar uma decisão. E você precisa agora entender que você precisa ter discernimento. O lado externo é simplesmente o reflexo de como está internamente. Quando o Léo falou sobre a casa dele, que ele começou a perceber que tinha muitas coisas para ajustar, eu sempre relaciono, Léo, uma coisa relacionada a foco, tá? É só olhar o guarda-roupa da pessoa. Quando o guarda-roupa está bagunçado, você já vê como é que está a vida dessa pessoa. Tem muita gente aqui que o guarda-roupa está uma merda, o guarda-roupa está bagunçado, está roupa para todo lado, calçado para todo lado. Nem precisa me dizer como está a sua conta bancária, porque deve estar pior do que está seu guarda-roupa. Então, é muito importante você entender que a organização, ela começa de dentro. E aí vem um lado ainda pior. Se fora está essa bagunça, significa que dentro está ainda pior. Cara, é lógico isso. Sabe como é simples? É você pegar uma Ferrari e dar um cara que é bagunçado. Daqui a alguns meses, esse cara vai estar com uma Ferrari extremamente destruída. Por quê? Porque o perfil dele não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno dele, tá?
Agora, quando essa pessoa já tem uma mentalidade, tá, de sucesso, uma mentalidade onde vai levar ela a ter resultados melhores, ela pega uma coisa que está bagunçada e ela melhora aquilo ali. Por isso que você não pode negligenciar as pequenas coisas, porque essas pequenas coisas tiram a sua energia e sugam, tá? Porque para você organizar o seu quarto, você fala, Tiago, como assim? O meu quarto? Cara, entenda uma coisa. O seu cérebro, ele é o que você vê. Então, se você acorda pela manhã, na hora que abre seus olhos, está uma bagunça, a única mensagem que você vai passar para o seu cérebro é que você tem uma vida bagunçada. E é assim que você vai ter na vida amorosa, nos negócios e muitas áreas da vida, tá? Agora, imagina que você deixa tudo muito organizado. Você só precisa organizar uma vez, depois você mantém isso daí organizado. Você começa a criar um hábito de organização e de planejamento, isso começa a ajudar, tá? Tiago, eu não gosto de fazer, paga alguém que faça, mas mantenha organizado. Porque como você vê as coisas, reflete muito no teu negócio, reflete muito nas suas atividades, tá? Eu confesso para você, eu nem sempre fui organizado, nem sempre. Eu já tive, sabe, coisas que dizer, nossa, como eu sou bagunçado. Só que, quando eu comecei a entender a importância disso, a minha vida começou a melhorar. Então, não basta você reclamar da pessoa, do patrão, da esposa, do governo, da situação agora. Chegou um momento agora que quem reclama, só vai acontecer uma coisa com ela. Ela vai para trás. Porque o que é reclamar? Tá? Vamos desmistificar essa palavra, tá? Reclamar. Vamos trazer ela. Ré significa o quê? Para trás. Ok? Ré, você ir para trás. Clamar é você pedir mais daquilo. Toda vez que você clama, você pede mais daquilo. Então, toda vez que você reclamar, você está indo para trás, você está pedindo mais daquilo ali. Por isso que é importante você parar de reclamar. E todo mundo, em algum nível, ele há um tipo de reclamação, consciente ou inconscientemente. A questão agora é você diminuir. Tem pessoas que é demais. Você precisa eliminar. Mas agora é você diminuir e começar a agradecer. A gratidão abre portas, a ingratidão fecha portas. E quando você entende isso, as coisas começam a mudar ao seu redor também, tá? Porque quando você começa a se tornar uma pessoa melhor, ajustar esses pontos específicos, quando você começa a mudar o seu ambiente, as pessoas que estão ao seu redor, as coisas também começam a mudar, tá? Porque o fato é que não tem como você mudar coisas que não estão no seu controle, mas você tem como mudar a si mesmo. E é exatamente isso que já muitas pessoas estão fazendo. Então, não entrar no desespero é o primeiro passo. Desapegar é o segundo passo. Você precisa desapegar, tá? Aí, as coisas vão começar, sabe, a fluir de uma forma totalmente diferente. É como se fosse um rio. Você encontrou uma montanha, você vai contornar a montanha. Você não vai brigar com a montanha, entende? Você vai contornar. Acabou. É assim que funciona. Tá? Então, quando você entende isso, você começa a olhar as coisas, sabe, em um outro formato. Aí você começa a ter paixão pelo que você está fazendo, você começa a ter energia, tá? Você começa a ter discernimento, você começa a ter resultados. Quando você está no seu propósito, o seu resultado ele começa a aparecer. É muito louco isso, tá? Mas falo isso, sabe, porque eu fui fruto disso. Tá? Ninguém precisou me dizer, eu fui muito contrariado, sabe? As pessoas, sabe, me criticaram muito pelas minhas decisões, sabe? Mas eu sou livre, eu não estou nem aí pelo que as pessoas pensam ou acham, tá? Quando você é livre, acabou, tá? Então, assim, você precisa entender que esse momento hoje é um momento que realmente é crítico, cauteloso, mas que agora você precisa de discernimento, mas para consertar lá fora, você precisa começar a consertar por dentro, tá? Potencializar suas fortalezas, tá? É muito, muito importante isso, para poder eliminar, tá, as suas distrações, focando no que vai te trazer resultados. Às vezes, você fala assim, não, eu tenho que estudar. Ok, mas você precisa determinar um tempo que você precisa estudar naquela coisa e verificar onde você precisa colocar foco, onde vai te trazer mais resultados. A internet, você fala assim, mas... Cara, eu não sei, eu acho que eu não consigo fazer uma live. E todo mundo pensou isso. Eu acho, todo mundo é assim, não é, Léo? Eu acho que eu não consigo Thiago, fazer um vídeo. Só para não perder faltam um insight 25 aqui, Léo. segundos. Só para não perder um Conclui, insight. já aproveitem e tirem o selfie de nós dois aí, posta que a gente Acabou compartilha. Termina. 16 segundos. Ixi. O fato é que vergonha não mata, tá? Não realiza seus sonhos. Você precisa matar suas vergonhas.
Então, Léo, obrigado. Foi show.